Olá, bem-vindo às nossas mensagens para as células. E o tema dessa semana é Jesus e a salvação. Evangelho de João, capítulo 16, é o texto bíblico que nós iremos meditar, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o centro da mensagem da salvação. Quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai entender que Jesus e a salvação que ele oferece é o centro da mensagem que as Escrituras passam para nós. E mais, ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para oferecer esperança e uma nova vida para cada um de nós. E para poder entender essa mensagem de maneira mais clara e direta, podemos seguir alguns versículos que estão em Romanos que explicam o porquê que precisamos de salvação e como ele é oferecido e os resultados que isso traz para as nossas vidas. E quando falamos sobre o livro de Romanos, eu quero enfatizar uma coisa aqui que é muito interessante nós sabermos. Todas as grandes mudanças religiosas no cristianismo, eles aconteceram a partir da leitura da carta aos Romanos. Desde as mudanças internas que aconteceram no primeiro século até o quarto, quinto século, foram influenciados no cristianismo pelas cartas que foram escritas por Paulo e principalmente a carta aos Romanos. E uma das mudanças espirituais e de renovação da cultura espiritual e da religiosidade cristã aconteceu na Reforma Protestante. E de todos aqueles reformadores que morreram e deram sua vida pelo Evangelho, todos foram impactados pelas mensagens que ali estavam na carta aos Romanos. Lutero, por exemplo, foi uma pessoa que mudou a sua mentalidade de ver o Evangelho a partir das leituras do quê? Da carta aos Romanos. E é exatamente na carta aos Romanos que nós iremos embasar o porquê que precisamos de salvação. Vamos ver também na carta de Romanos como ela é oferecida e quais são os resultados que isso traz, a salvação de Cristo traz para nós. Primeira coisa, porque precisamos de salvação. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que, por mais que tentemos, todos nós falhamos em viver à altura do padrão perfeito de Deus. Esse afastamento de Deus traz consequências diversas, pois o pecado traz consequências terríveis para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que precisamos entender com relação à salvação e aquilo que Cristo oferece é que nós não somos capazes de alcançar salvação por meio do nosso próprio esforço, por meio da nossa própria capacidade humana. Eu sei que tem gente arrogante e prepotente que acha que as suas boas obras... Sei que há pessoas que acreditam que ser uma pessoa boa, algumas também acham que por não fazerem nenhum mal, isso é suficiente, isso é o necessário para ser considerada boa diante de Deus, para poder herdar a salvação. Mas não é bem assim. Todo ser humano está contaminado pelo pecado. O pecado está na nossa vida, no nosso sangue. Somos contaminados. Tem um câncer que está destruindo todos nós. Nós estamos nos afogando no rio e o único que pode nos garantir a salvação é Jesus. Com o seu amor, com a sua graça, com o seu perdão, com a sua misericórdia. Mas, infelizmente, muitos não conseguem entender que necessitam de salvação.
muitos não conseguem ver a realidade de salvação. A pessoa está envenenada pelo pecado, o antídoto é Jesus, mas ela acha que esse veneno não vai destruir sua vida. E eu, quando falo destruir sua vida, não estou falando dessa vida carnal, mas estou falando da vida espiritual, que é muito mais importante. Porque todo mundo aqui sabe que nós somos uma capa. E quem nós somos está lá dentro. Eu e você sabemos disso. E esse ser que está lá dentro, que está envolvido nessa capa de carne, ela pode ter uma eternidade ou não. Mas esse ser que está envolvido nessa capa de carne, ela está contaminada pelo pecado. E é Jesus que garante que essa alma, que esse ser, quem somos lá dentro, não se perca. Ele é a nossa salvação. Segundo, o que Deus fez por nós? Romanos 5,8 afirma: Deus prova o seu amor por nós conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou tanto que enviou Jesus para morrer em nosso lugar, levando sobre si as consequências do pecado. É aquela questão. O mundo foi contaminado pela realidade do pecado. E o próprio Deus se propôs a entregar o seu Filho para que ele tomasse o nosso lugar, para que pudéssemos herdar o direito de viver a eternidade. Mas sempre vem aquela conversa, vem aquele pensamento, se Deus sabia que o mundo ia ser e tal, cheio do pecado, que o pecado ia entrar, por que ele não venceu? Querido, entenda uma grande realidade aqui. Tudo que Deus faz é maravilhoso e perfeito, é grandioso e incomparável. Tanto é maravilhoso que pode acontecer uma dúvida com relação a isso. Pode acontecer que realmente é perfeito assim? Realmente é maravilhoso assim? E Deus permitiu que a humanidade fosse criada e permitiu a liberdade do homem seguir o seu próprio caminho. E isso poderia culminar na entrada do pecado ou não. E se o pecado surgisse? A salvação seria que o próprio Deus tomasse o lugar do homem para que ele pudesse herdar a vida eterna. Essa é a verdade. Deus é poderoso, criou o mundo, deu liberdade para o homem, dele fazer suas escolhas. Infelizmente, o homem escolheu o caminho errado, o pecado entrou e até hoje tem causado prejuízos imensos, tanto na vida espiritual do homem, quanto na natureza, quanto na organização do mundo. E a grande questão é que esse mundo um dia será destruído e todos aqueles que aceitarem a oportunidade de Deus para aceitá-lo como seu Salvador, porque o pecado vai destruir todo mundo, aquele que aceitar, encarar essa viagem com ele, aqueles que aceitarem, apostarem em Deus, poderia dizer assim, eu aposto em Cristo, eu acredito em Cristo, eu confio em Cristo, porque é a única maneira. Ou você, será destruído com sua alma e tudo, porque não há outro caminho. Nós, seres humanos, na nossa arrogância, podemos até dizer assim, mas isso é balela, isso é historinha. Alguns da sua arrogância podem dizer assim, como é que eu vou crer num Deus desse que permitiu que o mal desse... É porque você não tem a mesma visão de Deus com relação a todas as coisas. Quem somos nós? Até mesmo
você duvida de Deus. Imagine, né, se ele não desse liberdade da vida tomar decisões. Porque nós somos o teste da vida. Olha, eu dei liberdade para os homens escolherem o caminho. Tem uns que escolhem um bom caminho, tem outros que não escolhem. E por causa disso entrou o pecado. Agora, aqueles que me escolherem, eu vou resgatar da realidade do que é viver em um universo, viver numa realidade onde o mal exista. Porque eu estou resgatando eles para viverem numa realidade onde o mal não exista. Mas para que eles vivam nessa realidade onde o mal não exista, para eles valorizarem essa realidade, para eles entenderem que essa realidade é maravilhosa, para eles entenderem, porque às vezes a gente pode chegar num lugar e não entender que aquilo é maravilhoso, não entender que aquilo é fruto de uma realidade que foi muito bem construída e podemos achar que aquilo é um lugar chato demais, podemos achar que aquilo é um lugar injusto demais, mas aqueles que vieram de uma realidade onde o mal existiu irão valorizar o lugar onde estão. É sempre assim. Nós só damos valor para um certo lugar dependendo de onde nós viemos. Por exemplo, alguém que passou por muitas necessidades na infância, que passou por muitas necessidades financeiras, quando fica rico ou quando tem uma certa posição, sabe o valor que aquilo lá tem. A mesma coisa com relação à eternidade. Aqueles que toparem, aceitarem o desafio de andar com Jesus, quando chegarem no reino eterno, irão valorizar aquilo lá. Eu apostei minha vida nesta proposta que Deus ofereceu ao mundo, que foi Jesus. Porque o que ele fez por nós foi entregar seu filho para que ele tomasse o lugar nosso nas consequências do pecado, porque a palavra deixa bem claro que o pecado nos destituiu da glória de Deus, que o pecado nos condenou à morte eterna. Eu estou apostando nisso e quando eu chegar lá vou valorizar, porque sei o que é a outra realidade de uma vida onde existe o mal. Outra questão, terceiro, como podemos receber a salvação? Romanos 10, de 9 ao 10 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é um presente que recebemos através da fé, crendo que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Então, aceitar Jesus não é a coisa mais difícil. Você pode, neste exato momento, aí onde você está, pode abrir seu coração e dizer: olha, Jesus, eu creio no Senhor, eu aceito o seu sacrifício, eu vou apostar minha vida nessa proposta que o Senhor está colocando à mesa, estou aceitando esse desafio de te aceitar. Pronto. Agora, uma coisa é você aceitar Jesus como Salvador, e outra coisa é você permanecer salvo. Uma coisa é você entrar no shopping e outra coisa é você ter condições de comprar o que está dentro do shopping. Uma coisa é você entrar na padaria e outra coisa é você ter condições de comprar o que necessita para comer na padaria. Então, aceitar Jesus é a porta de entrada. Manter-se salvo é outra história. E como é que isso funciona? Nós aceitamos Jesus. Aí então passamos a ler a Bíblia, passamos a estudar a palavra de Deus, porque também a palavra de Deus é o manual, poderia dizer, o estatuto de conduta que nós temos para a eternidade, para viver na eternidade. E isso é uma questão extremamente importante, porque às vezes não podemos chegar em certo lugar sem conhecer as regras, sem conhecer os desafios, sem conhecer aquilo que é ensinado naquele lugar, é ensinado para nós.
E o reino de Deus tem regras, o reino de Deus tem estatutos, o reino de Deus... E ler a palavra já nos ajuda a entender o reino de Deus. E uma coisa interessante aqui, que eu posso dizer para você, é que às vezes o cara se diz cristão, aceitou Jesus, mas não conhece nada das regras do reino de Deus. Como é que você quer morar num lugar onde você não fala a língua daquele lugar? Como é que você quer se dar bem no lugar se você não conhece a cultura daquele lugar? Como é que você quer viver num lugar onde você não conhece as regras de trânsito daquele lugar? A Bíblia, ela nos mostra as regras de como devemos viver no reino de Deus. Então, aceitar Jesus é o primeiro passo, e Jesus, ele nos concedeu essa oportunidade de nós o aceitarmos, de investir a nossa vida nele, para aprendermos sobre como viver no reino que ele irá nos fornecer. Quarto e último. Quais são os resultados dessa salvação? Quando aceitamos Jesus, Romanos 1,5 diz o seguinte: ele nos assegura que temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 8, 38 e 39, nos lembra de que nada pode nos separar do amor de Deus. E essa relação de paz e amor é a promessa de uma vida eterna com Ele. Quando falamos de condenação, quando nós falamos de viver uma vida longe de Deus, essa é a realidade. Porque o inferno, porque a condenação nada mais é do que viver totalmente separado de Deus. Existem duas linhas teológicas sobre a condenação, sobre o inferno. Uma é o da eliminação e o outro é do sofrimento eterno. Bom, eu não acredito na eliminação porque seria muito bom, de uma certa maneira, a eliminação, porque acaba o sofrimento e acaba tudo. Mas a própria palavra diz que a alma ela é eterna, então não há uma possibilidade de eliminação. E a palavra de Deus deixa bem claro que a condenação ela é uma separação do homem de Deus. Então haverá uma classe de pessoas, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que aprenderam a viver em conformidade ao reino dos céus, que herdarão o reino dos céus, e esses viverão eternamente com Jesus. E haverá aqueles que viverão eternamente separados de Jesus, e esses sofrerão, porque viver sem Deus é um sofrimento. Se viver com Deus nesse mundo já é triste. Como há pessoas que vivem uma vida vazia, uma vida triste, uma vida ignorante, uma vida de luxúria, uma vida de pecado, uma vida de mentira, longe de Deus. Porque assim, quando você aceita Jesus e você tem um compromisso com Ele, você vive uma vida de compromisso com Ele, existe a paz, existe um padrão de vida mais elevado, um zelo maior, uma conduta de vida que agrada tanto a Deus quanto aos homens. Nos tornamos pessoas melhores, é um fato isso. Ninguém mais nega isso, que um cristão se torna, um cristão autêntico, ele se torna uma pessoa melhor. E aquela pessoa que nega Deus, que vive na putaria, que vive na idolatria, que vive na bebedice, que vive na cachaça, que vive na fornicação, esses vivem uma vida vazia, triste, e é um prejuízo atrás do outro. Coisas ruins acontecem para todos, acontecem. Mas no que diz respeito à alma do ser humano, a vida do ser humano, a caminhada do ser humano é muito melhor com Deus. Então, se nessa realidade andar sem uma vida séria com Deus já é um negócio ruim, complicado, imagine eternamente, e não no corpo, mas na alma. Então é isso, queridos. Para concluir, quero dizer que, assim, conhecer Jesus é compreender que Ele é o caminho para uma vida em paz com Deus e um amor que nunca falha. Ele nos oferece um relacionamento com Ele eterno, preenchendo o vazio do nosso coração e nos dando uma esperança firme para o futuro.